Olá pessoal do Opção Play, hoje estamos aqui com o cirurgião dentista, especialista em prótese dentária, Leonardo Lara. Ele veio falar com a gente sobre as consequências que a falta de dentes trazem. Doutor, posso te chamar de doutor? Claro, fala. Muitas pessoas perdem o dente e deixam do jeito que está. Você aconselha o que para essas pessoas? Quais as consequências disso? Olha, Nathan, hoje, graças a Deus, a população tem se despertado pela importância do elemento dentário. Antigamente, era comum, né, às vezes até mesmo motivado pelos pais, as pessoas irem no dentista para ficar sem dentes, né? Hoje, graças a Deus, com a odontologia mais contemporânea, mais moderna, isso aí está fora de moda, está em desuso completamente. A gente tem excelentes maneiras de a gente reabilitar o dente perdido. E uma delas, com certeza, é os implantes dentários, que restabelece não só forma, função, também estética, que é muito importante, que a população hoje está de olho na parte da estética também. Você estava me falando antes que ficar sem o dente, como você falou, a estética é importante, mas tem a questão da saúde, causa dores de cabeça. Quais são as consequências da pessoa perder o dente e não se importar em consertar essa situação? Olha, são inúmeras, né? A partir do momento que você perde o dente, acontece a perda óssea, ou seja, a sua boca vai ficando mais murcha, né? A gengiva, a gente pensa que é a gengiva que às vezes sobe, às vezes é a gengiva que murcha, mas não, a gengiva só acompanha o osso perdido. Afinal de contas, aquele osso alveolar, ele existe em função do dente. Perdeu o dente, aquele osso começa a ser reabsorvido, né? Sem falar que com um dente a menos, nós temos consequências não só de maior exposição mastigatória aos elementos remanescentes, né, aos dentes vizinhos, e essa exposição à mastigação maior causa consequências de mais perda óssea, ou seja, tendência a você ficar também sem os dentes vizinhos. Sem falar na migração dentária, a partir do momento que você perde um dente, os dentes tendem a migrar. Se você perde um dente de baixo, o dente de cima normalmente ele extrui, ou seja, ele desce, e os dentes do lado eles migram de posição, ou seja, vira uma bagunça na nossa boca. Isso aí causa, por exemplo, dentes tortos, e isso que causa a perca desses dentes próximos, eles vão ficando mais fracos. Exatamente, sobrecarregados, às vezes tendo um espaço maior entre a gengiva e o dente, começa a acumular alimento, impactação alimentar. Então, muitas das vezes... né, pode causar infecções também? Exatamente, as inflamações das gengivas. Muitas das vezes, eu como reabilitador, né, como prótese dentária, às vezes o paciente procura, para fazer a reabilitação de um dente. Mas às vezes a gente tem que entrar antes com o aparelho ortodôntico, ou seja, até mesmo a ortodontia, para antes realinhar esses dentes que foram migrados, para depois fazer a reabilitação final com implantes dentários. Afinal de contas, implantes, você não consegue migrar eles de posição depois com o aparelho, somente dente. Então, às vezes, a gente tem que fazer um tratamento prévio antes da gente reabilitar com implantes dentários, que hoje é a melhor opção de reabilitação do dente perdido. Então, se a pessoa perde um dente, o ideal é o mais rápido possível procurar uma forma de fazer uma prótese. Perfeito. Para quem não tem dente, não tem mais dente, a saída é prótese mesmo. Com certeza. Olha, e aí tem vários tipos de prótese. Olha, tudo começa, eu bato muito a tecla, apesar de ser um reabilitador oral, geralmente nossos pacientes, eles já estão numa situação um pouco mais avançada, né? Então, grandes reabilitações. Muito tempo sem dente. Exatamente, ou seja, todo o sistema estomatognático, ou seja, a mastigação dele está comprometida, a estética está comprometida, perdas ósseas, às vezes tendo que fazer grandes enxertos, mas eu não abro mão de falar a respeito da importância da prevenção. A prevenção é a origem de tudo. Nós, dentistas, cirurgiões dentistas, pacientes, seremos muito mais felizes a partir do momento que nós considerarmos mais a prevenção. Tudo começa com a prevenção. Que é higiene bucal. É higiene, às vezes é até ser repetitivo. É uma boa higiene oral, com fio dental, com espaço adequada, com escova adequada, visitando o seu cirurgião dentista regularmente, e aí no mínimo a cada 6 meses é a orientação da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Apesar de ser uma coisa óbvia, mas o óbvio tem que ser dito, quantas vezes tem que a pessoa escovar o dente por dia? Escovar bem, pelo menos 3 vezes por dia, tá? Essa é a orientação, e o fio dental, a importância é a mesma, tá? Se alimentou, fio dental. O fio dental, ele limpa, ele higieniza numa área onde que a escova não alcança, né? Então, às vezes, acontece do paciente conseguir higienizar bem com a escova, mas está deixando a desejar no fio dental. E a gente observa muitas cáries interproximais, ou seja, entre dentes, né, entre um dente e outro, às vezes até mesmo dando canal, e aí começar aquele ciclo, né? Um problema gera o outro, um problema gera o outro.
Só fugindo um pouquinho também, eu lembrei dos enxaguantes bucais. Tem a necessidade, eu tenho pessoas que precisam, outras que não precisam. Tem as indicações. Precisa a escovação fio dental, enxaguante bucal, ou um substitui o outro? O enxaguatório bucal ele é complemento, ele é complementar. Uma escovação bem feita, com o uso do fio dental, o enxaguatório ele é assim, a cereja do bolo, ele complementa, não é fundamental igual os outros dois. E tem as indicações, tem os enxaguatórios destinados a pós-cirúrgicos, né? Vamos supor, às vezes o paciente fez a extração de um siso, então tem as indicações do enxaguatório próprio, tem as outras indicações que é para quem tem problemas com dentes sensíveis, quem tem, às vezes, só mesmo para complementar a escovação e higienização diária. Entendi. E, para finalizar, os sisos. A gente falou aqui que a perca de dente causa algumas consequências, mas o siso, ele tirar não dá problema nenhum. Não, exatamente. Os sisos hoje, ele tem uma indicação de 80% de todos os dentes sisos, que é aquele dente que a gente conhece como dente do juízo, né? É o terceiro molar, ele tem indicação de extração. Muitas das vezes ele não tem espaço para nascer, Nathan. E aí a gente acaba, esse dente começa a ficar, não nasce, ele fica sem romper. E aí é necessidade de extrair. Às vezes ele está numa posição muito diferente da posição normal dos outros dentes, então acaba tendo indicação mesmo de extração. E é um bom procedimento, porque uma vez que você faz na vida e você tem, vamos supor, esses problemas diminuídos, essas chances de ter problemas diminuídos, é um procedimento que hoje em dia faz-se muito no consultório também. Entendi. Bom, eu acho que é isso. Agradeço a presença. E aí é aquela lição que a gente dá, né? A higiene bucal é a principal. Exatamente. Mais uma vez eu bato nessa tecla, né? Eu acho que o que fica mesmo realmente é a importância da prevenção. É realmente você ir no dentista sem estar sentindo dor, sem estar com alguma perca de estética, é ir exatamente quando está tudo ok, quando está tudo bom. Eu costumo falar, e até mesmo da parte financeira, quem mais vai nos dentistas geralmente é os que menos gastam, porque eles não deixam acumular os problemas e às vezes quando tem algum problema, está no início, é muito mais fácil da gente resolver. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição.